Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Estão felizes? Glória a Deus. Queria compartilhar um versículo com vocês para a gente iniciar a nossa celebração. 1 Coríntios, no capítulo 1. Consegue colocar para a gente? Acompanhar juntos? Um versículo para a gente se alegrar. Eu acho que o principal motivo de contentamento do crente deve ser a palavra de Deus, né? Porque quando a gente se contenta com a palavra de Deus, a gente se contenta com Deus. A gente se contenta pela gente mesmo, né, pelas nossas próprias atitudes, a gente se contenta com algo superficial, né? A alegria que dura é aquela que convém do que é eterno e é que provém da palavra de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Agora o versículo 2. Acompanhe ali comigo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse versículo traz 3 verdades sobre a nossa identidade como igreja. Presta atenção. Primeiro, nós somos chamados por Deus. Primeiro, nós somos de Deus. A igreja tem um dono. Você não está aqui porque você pertence a ninguém mais, a não ser a Deus. E você está aqui porque você é chamado para ser santo. A palavra santo quer dizer separado. Você está aqui porque você foi separado por Deus. Houve uma vontade que te trouxe a esse lugar. E em segundo lugar, ele fala que nós somos chamados para ser santos e juntamente com todos. Ou seja, a gente não é igreja. Nós somos igreja todo mundo junto. Nós não somos chamados para individualidade. Nós não somos chamados para invocar o nome de Deus sozinho. Nós não somos chamados para enfrentar as nossas lutas sozinhos, as nossas batalhas sozinhos. Nós somos chamados para ser uma comunidade, para ser uma família, para sermos igrejas. E o terceiro aspecto da nossa identidade, nós somos chamados para quê? Primeiro, somos chamados por Deus para sermos santos, para vivermos em comunidade e todos juntos invocar o nome do Senhor. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos atraiu para fazer desse culto um culto familiar. E para como o pastor falou na pregação, lembra em Atos, no dia de Pentecostes, quando eles ouviram uma única voz, e aquela única voz atraiu eles, para nós, em uma única voz, invocar o nome de Deus. Somos chamados para ser família, e somos chamados para invocar o nome de Deus. Que hoje, nessa noite, a gente possa confirmar essa identidade. Se alegrar por ser chamado, se alegrar por viver em comunidade, e se alegrar porque nós fomos chamados para invocar o nome dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Coloque de pé. A gente se alegra com alegria, a gente ora com alegria, porque não foi um Deus que chamou para viver uma religião pesada, mas foi um Deus que nos chamou para a liberdade. Fomos livres do pecado, e pela sua vontade nós somos livres para invocar o seu nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque o Senhor nos transformou em um só povo. O Senhor nos deu uma identidade enquanto nós andávamos perdidos. E hoje nós queremos com alegria, Senhor, confirmar essa identidade, invocando o teu nome. E que o teu Santo Espírito seja presente nesse lugar, alegrando os nossos corações e nos confirmando como teus filhos. Nós te agradecemos por tudo. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém, uma boa noite. Glória a Deus, estamos felizes por estarmos celebrando ao Senhor, né? Como já foi dito, isso é igreja, é estar juntos, unidos em um propósito, que é adorar o Senhor, render a Ele a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, abrir o nosso coração para Ele, para depois Ele ministrar sobre nós a sua palavra. Então esse é o nosso momento de dar ao Senhor, né? Claro que nós não somos capazes,
nós somos limitados, mas o que nós temos de melhor é adorar o Senhor. Isso nós temos que fazer com alegria em nosso coração, para celebrar a Ele de verdade. De verdade. A gente canta às vezes, né, as mesmas canções durante os cultos, mas cada dia é diferente. É uma intensidade diferente, uma forma diferente de adorar. Porque os anjos lá no céu, eles cantam sempre a mesma coisa, santo, santo, mas com uma intensidade diferente todos os dias. E é assim nosso propósito, estar diante do Senhor com o nosso coração, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias em nós, né? Ao acordarmos, a sua misericórdia, ela se renova para aquele dia. Em outro dia, ela vai se renovar para aquele outro dia. Então, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, renova em mim todos os dias o desejo de te adorar, o desejo de te seguir, o desejo de te amar ainda mais, todos os dias, como Ele faz conosco. Então hoje nós estamos aqui para adorar ao Senhor com a intensidade que nós temos, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Amém? Vamos celebrar o nosso Deus com alegria? Glória a Deus! Te adoramos, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Ele é o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Louvamos aquele que é digno. Louvamos ao Cordeiro de Deus que venceu. Louvamos aquele que foi morto, mas hoje ele está vivo em nós. Aleluia! Vamos cantar com alegria em nosso coração ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Vamos cantar uma canção ao
santo para sempre, Jesus. Tu és digno. Oh, tu és digno, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou nossos pecados e perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele nos amou, Ele nos amou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada
lábios pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Esse é o amor do nosso Deus, aquele que nos perdoa. Aleluia. Nós rendemos toda a nossa gratidão. Tu és maravilhoso, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Em resposta a ti, a uma
Agora sim. Paz do Senhor, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. E versículo 13. Primeira Samuel 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que nesta noite você venha entrar no nosso coração, que tu venha abrir a porta do nosso coração, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada na nossa vida. Que nós venhamos, Senhor, entender o que tu queres conosco nesta noite, Senhor. Que tu queres, Senhor, nos transformar essa noite, que tu queres nos mudar essa noite. Que tu queres ver como anda o nosso coração, Senhor, como nós estamos colocando o nosso coração diante de ti, como estão sendo as nossas atitudes, Senhor. Que tu venha, Senhor, abençoar a cada um de nós, Pai, para que a tua palavra, Senhor, venha morar no nosso coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Davi e de Saul. Vamos voltar um pouquinho na história, para a gente poder entender quando chega neste momento aqui. O que acontecia é que o povo de Israel, nessa época, não era governado por um rei. O povo de Israel nunca foi governado por um rei, até este momento. Ele era governado primeiro pelos seus pais, Abraão, passou para Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois de José, quando o povo ainda estava no Egito, então se perdeu um governante, não havia um governante que reinasse sobre o povo, eles obedeciam ao rei do Egito. Depois, então, Deus levantou Moisés, tirou o povo de lá. E depois depois que Moisés ordenou as leis ali para o povo então obedecia ali aos sacerdotes. Os sacerdotes eram que julgavam o povo. Quando tinha algum problema, os sacerdotes que resolviam. Quando era um problema muito sério, quando o povo desobedecia a Deus e ele era levado cativos novamente, Deus levantava os juízes. E os juízes vinham, intercediam por Israel, lutavam por Israel e voltava a paz. Quando eles pecavam de novo, Deus levantava um outro juiz, esse outro juiz vinha, fazia a paz de novo, e o povo sempre nessa montanha russa, ia e voltava, ia e voltava. E eles viam que todas as nações ao seu redor eram governadas por reis. Então eles pediram para que Samuel, nesta época Samuel era o sacerdote que intercedia pelo povo, que orientava o povo o que tinha que fazer. E o povo então pediu um rei para Samuel. Samuel ficou muito triste, mas Deus conforta o coração de Samuel. Fala que o povo não tinha rejeitado a Samuel, mas sim a Deus, porque não queriam mais ser governado por Deus, e sim por um rei. E o povo então faz a escolha do rei. E eles escolhem Saul. Se a gente for ler um pouquinho atrás, a gente vai ver que Saul, a palavra de Deus diz que Saul era um homem muito bonito, muito forte, e que quando ele andava no meio do povo,
ele se sobressaía do ombro para cima. Então todo mundo em Israel era menor, era do ombro para baixo de Saul. Então Saul era um rei que o povo escolheu, né? Se a gente for ver, Deus aprovou essa escolha. Samuel unge Saul como rei, mas era um rei que foi escolhido segundo o coração do povo, segundo o que o povo achava que era melhor para governar. Como eu falei, era um povo que vivia altos e baixos e que sempre vinha alguém para libertar eles da escravidão. Então eles pensavam que a força, um homem forte, um homem que era alto, forte, iria ajudar eles mais do que qualquer outro. Então eles escolheram um rei com essa característica, que fosse alto e forte. E quando a gente chega, né, nessa história aqui, o profeta Samuel ordena a Saul que vá para a cidade de Gilgal e esperem lá por 7 dias. Eles estavam em guerra com os filisteus. E Saul faz então como Samuel tinha dito e espera naquele local por 7 dias. Quando dá os 7 dias que ele aguarda, que ele está aguardando Samuel para fazer a oferta a Deus, e ele viu que o povo filisteu já estava se armando contra eles. Quando a gente lê ali, diz que o povo que tinha ido para lutar já estava escondido em cavernas, porque o povo filisteu levantou muitas pessoas para vir contra eles. Eram 3.000 soldados com carruagem e mais soldados ali. Então eles estavam ficando com medo. E os soldados que estavam com Saul já estavam também, a palavra de Deus diz, tremendo de medo. E ele estava numa situação muito difícil. Os seus soldados já queriam retroceder. E ele estava ali esperando por Samuel. E Samuel, dentro dos 7 dias, não tinha aparecido para fazer a oferta a Deus, para fazer o sacrifício a Deus. E como Moisés ordenou, somente o sacerdote poderia fazer essa oferta. Outra pessoa não poderia fazer. E Saul, nesse momento difícil, né, no momento que ele estava num momento de dificuldade, ele então achou que poderia tomar o lugar do sacerdote e fazer uma oferta a Deus no lugar do sacerdote. Ele achou que como rei ele podia tomar o lugar do sacerdote e fazer essa oferta. E quando ele termina de fazer a oferta, o sacrifício, então Samuel chega ali e pergunta o que ele fez. E fala essa palavra aqui que a gente acabou de ler. Então ele pergunta, né, por que procedesse neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor Deus te deu? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E por causa da desobediência, Deus escolheu uma outra pessoa, que foi Davi. Se a gente ler Atos capítulo 13, 22, vai dizer que Deus escolheu um homem segundo o coração de Deus, né, que escolheu Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê que Saul e Davi também cometeu erros diante de Deus e diante do povo. E Deus teve um outro tipo de atitude com Davi. Acontece que quando acontece essa história, que ele faz as coisas erradas, não há um confessamento do erro. Saul, ele bota a culpa em cima do profeta. Tu demorou para vir? Por que tu não chegou na hora que a gente tinha combinado? Tu falou que era 7 dias e tu não apareceu. Ele começa a jogar a culpa para outra pessoa. Então Deus escolhe um homem segundo o seu coração. Então quando a gente viu que o povo escolheu segundo o coração dele, agora Deus escolhe uma pessoa que é segundo o seu coração. O Deus, ele começa a escolher uma pessoa não com a característica que o homem escolheria, mas uma característica que Deus havia de escolher. Quando Samuel vai ungir de Davi e ele vai até a casa de Jessé, que é pai de Davi, Samuel ele combina com Jessé para que seus filhos ficassem em casa
que ele iria fazer uma visita e iria ungir um dos filhos dele a rei. Ele não falou que ia ser rei, né? Mas que iria para visitar, mas que queria ver todos os filhos da casa de Jessé. E Jessé manda Davi trabalhar e deixa os seus filhos mais bonitos, os melhores, os mais fortes, os mais velhos. E quando Samuel chega na casa de Jessé e vê o primeiro filho que foi colocado diante dele, Samuel se agrada do que vê. Era um homem forte também, as características que o ser humano escolheria. Mas Deus disse para ele que não era daquele jeito, que Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então Deus agora procurava algo a mais do que aparência. Não quer dizer que a gente que é bonito não vai ser usado por Deus, mas é que Deus não vê só a aparência, Deus vê algo além da aparência. Na verdade, quando Deus olha para a gente, Ele não vê se é bonito ou feio. Deus não tem, nós todos somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Um pai e uma mãe não vê um filho feio. Para um pai e uma mãe, o filho é sempre bonito. E Deus não vê dessa maneira. Para Deus não existe feio, Deus não existe filho bonito, Deus vê o nosso interior. Então Deus procurava agora alguém bonito interiormente, algo que o homem não consegue ver. Quando nós vamos procurar uma pessoa, talvez a gente não consegue ver se a pessoa é bonita por dentro, mas a gente consegue sentir se ela é bonita por dentro. As atitudes que ela vai ter com a gente vão demonstrar que ela é uma pessoa que é bonita por dentro, que tem características boas dentro do seu coração, diferente das externas. E quando a gente conhece uma pessoa interiormente, a última coisa que você vai olhar é se ela é bonita, se ela é feia, o que ela é, se ela é rica, se ela é pobre, se é uma pessoa agradável para estar com a gente, para conversar, para nos ajudar, para ser ajudado pela gente. A última coisa que a gente vai olhar é se ela é bonita, pobre, rica. E Deus agora estava dizendo para Samuel que estava procurando alguém que não fosse das características que o olho humano procurava, mas uma característica diferente. Eu vou ler aqui a parte aonde Deus, aonde Samuel vai conversar com Davi, e a gente vai entender o porquê como era Davi. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho. E disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificar-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse
Pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não os assentemos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a gente vê nessa história que Deus, ele vê de uma maneira que a gente não compreende. E às vezes a gente fica espantado com o que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente fica espantado com o que acontece, como Deus levanta as pessoas que a gente não acredita, porque a gente vê diferente do que Deus enxerga. E a palavra de Deus diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou Davi era a escolha segundo o coração de Deus, que Deus estava vendo o seu interior. E o que a gente pode perceber na história é que Davi, ele tinha um coração obediente. Davi vivia em obediência. O que fez Deus rejeitar Saul, que foi a desobediência, porque além daquele ato de Saul cometeu outros atos de desobediência a Deus. E aquilo foi somando. Não foi só uma atitude de Saul que o fez, que Deus os fez chamar de desobediente, mas foram várias atitudes. E Saul, ele só quebrou o seu coração, ele só pediu perdão para Deus, ele só se rendeu a Deus quando foi dito que ele perderia o reino. Então ele estava mais preocupado que ia perder o reino do que ia servir ao Senhor, do que ter um coração obediente ao Senhor. Então só o que fez ele abrir o olho do que ele estava fazendo era errado e pedir perdão foi quando ele percebeu que iria perder o reinado. E Davi era diferente. Davi, quando ele cometeu o pecado e viu e foi pedir perdão para Deus, ele pediu para que Deus tirasse tudo dele, mas que o perdoasse. Então a gente vê a diferença. Davi, ele tinha um coração obediente. Davi vivia em obediência. Davi sempre obedeceu o pai dele. Tudo que o pai dele mandava ele fazer, ele fazia. Junto com esse coração obediente, a gente pode fazer a relação. Ele tinha um coração disposto a servir, né? Tudo que era mandado ele fazia. Ele tinha um coração que estava sempre disposto a obedecer, a fazer o que era pedido. Quando a gente vê essa história, se você perceber bem a história, Samuel convida Jessé para fazer uma festa. Quando um profeta, quando um sacerdote, quando alguém de Deus aparecia na casa de uma pessoa naquela época, era um motivo de festa. Eles faziam uma festa. E Samuel e Jessé pegou e chamou todos os seus filhos, mas a Davi ele mandou cuidar de ovelhas. Você já pensou? Ter uma festa na sua casa, seu pai prepara, vai vir um convidado especial, vai ter aquela costela de chão que você estava com vontade, vai ter o mousse de maracujá, vai ter tudo de bom na tua casa. Teu pai chama todo mundo, mas tu não vai ficar aqui, tu vai trabalhar. Tu vai lá cuidar das ovelhas, elas estão lá esperando por ti. E a gente não vê Samuel resmungar, vê Davi reclamar de nada. Davi pega e vai cuidar lá das ovelhas. E isso era um aprendizado para Davi. O que a gente via como um problema, Davi ele fazia isso com alegria. Quando a gente vê os Salmos 23, que ele fala da ovelha, provavelmente Davi olhava para as suas ovelhas e começava a pensar como ele cuidava bem das suas ovelhas, como ele levava as ovelhas para tomar água, como ele
não deixava faltar nada para suas ovelhas, o carinho que ele tinha com as suas ovelhas. E ele compõe os salmos que talvez é o mais lido hoje no mundo. O Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Tu vê o cuidado que ele tinha com a ovelha. Estava todo mundo em festa lá na casa dele, esperando. Mas ele estava lá cuidando das suas ovelhas. E ele aproveitava esse tempo para ver o trabalhar de Deus na vida dele. E compõe os salmos desse que é lido até hoje, que nos traz muito ensinamento. Ele pegou da profissão dele, do serviço do dia dele, ele compõe uma canção para Deus, que é uma canção muito linda. Uma canção que a gente gosta de ler, que a gente gosta de ouvir. E às vezes a gente reclama de tudo. Ele pensa como ele guiava as ovelhas dele, como ele fazia o serviço dele. Ele pensou, Deus é como se fosse um pastor e eu como se fosse uma ovelha dele. Deus, ele cuida de mim, ele me guarda. Assim como eu guardo minhas ovelhas, ele cuida de mim. Assim como eu não deixo faltar nada para minhas ovelhas, Deus não me deixa faltar nada. E às vezes a gente fica reclamando. Já parou para pensar, né, no teu serviço do dia a dia? O que você aprenderia? Como Deus faz com você? O que você faz no seu serviço? E dá para a gente imaginar várias coisas, né? Vou tentar fazer da minha profissão caldeireiro. A gente pega lá uma chapa, um material bruto que tem pouco valor, um valor menor, e a gente pensa numa coisa, numa peça que a gente quer fazer, e daí a gente faz vários riscos naquela chapa, que quem não é caldeireiro vai olhar e só vai ver risco, mas a gente vê daquele risco o que vai ser no final, mas quem não conhece não consegue ver. E daí a gente leva para uma máquina, uma chapa, e começa a dobrar, a aquecer, e vai dando uma forma. Às vezes dá uma marretada, às vezes dá uma lambada, mas a gente vai dando forma, e no final fica uma peça que vai ser usada para uma coisa muito útil. E aquela chapa, aquela coisa que tinha pouco valor, passa a ter um valor maior agora. Aí a gente pensa o que Deus faz na nossa vida. Um material bruto, de pouco valor, ou valor nenhum. Ele começa a transformar a nossa vida. Ele começa a nos moldar, a traçar. E a gente não entende o caminho que Deus está tomando. A gente olha e a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas como se ele fosse o caldeireiro, só ele conhece a obra que ele está fabricando. E ele vai trabalhando na nossa vida, vai nos transformando, e nos transforma em algo de valor. Às vezes precisa nos aquecer, às vezes precisa dar uma marretada, mas ele faz a gente tomar uma forma que depois vai ser muito usado na obra que ele tem. Então, uma coisa que talvez não tenha nada a ver, mas quando a gente para pensar naquilo que Deus faz na nossa vida, e aquilo que a gente faz, por isso que ele diz que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus, porque como a gente está fazendo, porque aquilo que a gente faz com carinho, com amor, é o que Deus está fazendo na nossa vida, nos transformando, nos mudando. O soldador, né, Tati? Às vezes aquela peça toda, às vezes é o nosso coração, está todo quebrado, todo remendado. E Deus vem nos colocando, vai botando as coisas no lugar, e depois Ele vai fechando essas trincas, essas cicatrizes, e vai nos consertando. E você pensa na profissão que você faz, naquilo que você faz, que às vezes você acha que é chato, mas pensa como Deus poderia te usar naquele lugar, como Deus faz com você aquilo que você está fazendo naquele lugar. Por isso que a gente tem que fazer as coisas sempre pensando como se estivesse fazendo para Deus. Então Davi, ele tinha essa característica de obediência, de obedecer. E o pai dele mandou ele ir para lá, e ele foi, e ele cuidou da ovelha. E ele fez o que ele tinha que fazer. Depois, quando ele volta para casa, o pai dele manda ele levar uma outra história um pouco para frente, que é de Davi e Golias.
ele manda ele lá levar comida para os seus irmãos. E ele pega e ele vai levar comida para os seus irmãos. E ele não retruca a Deus, ele não retruca o pai. É assim, pai, tudo eu, né? O que a gente falava quando era menor, né? O pai mandava a gente fazer as coisas. Nessa casa é tudo eu, né? É tudo eu que tenho que fazer as coisas, eu que tenho que... É tudo comigo, a gente reclamava bastante, mas Davi pega a marmita, a comida, o lanche que tinha que levar para o irmão dele e vai lá para onde eles estavam em guerra. E Davi não retruca o pai. Ele era obediente e ele tinha disposição para servir. Sempre que o pai pedia, ele tinha disposição, né? Ele era obediente porque fazia o que o pai dele queria. E tinha disposição para fazer porque era na hora que o pai dele queria. Quando ele estava como servo de Saul, que era rei também, ele também servia a Saul. Ele servia o rei dele naquela época. E a gente tem que ter isso no nosso coração também. A gente tem que ter isso na nossa vida. Uma vida de obediência e servidão. A gente sempre está a serviço de alguma coisa. Quando a gente está estudando e está numa sala de aula, a gente está sendo guiado por um professor. Então, naquele lugar, o professor ele é a autoridade. E a gente deve respeito, obediência àquela autoridade. Quando a gente está no nosso serviço, tem um superior a nós. E quando a gente está naquele lugar, aquele superior é superior a nós. A gente deve respeito, deve obediência. A gente só não vai respeitar ele quando ele pedir uma coisa que vai contra os nossos princípios, o princípio da palavra de Deus. É a única coisa que Deus nos deixa desobedecer os nossos superiores. Quando a gente está numa igreja, a gente deve obediência a um pastor. A gente deve serviço a ele, está disposto a ajudar na obra onde ele é o líder. Quando a gente está aqui dentro da igreja, ou quando a gente está sobre responsabilidade do pastor, o pastor é a nossa autoridade. A gente deve respeitar ele. Quando a gente está no grupo dos jovens, das crianças, das irmãs, tem um líder daquele grupo. E ali a gente deve respeito àquela pessoa que está ali. Deve ouvir, respeitar, né? E deve obediência. Sempre que puder, está disposto a ajudar, né? Está sempre disposto a ajudar aquela pessoa que a gente está sobre aquela autoridade ali. Naquele momento, o nosso líder, ele é uma autoridade. Na música, né? Aqui no conjunto a gente tem um líder. Então, quando a gente está falando sobre a banda, ou se envolvendo numa banda, no ensaio, aquele líder, ele está com autoridade sobre nós. Então, a gente deve respeito a ele, naquilo que ele nos orienta. Assim como ele deve estar servindo a Deus. Ele tem o Espírito de Deus sobre ele para ter essa autoridade, para ajudar a gente a chegar no objetivo. E se todo mundo se ajudar, a gente vai conseguir chegar no objetivo que Deus colocou no coração dele e está nos usando para chegar naquele lugar. Então, primeiro, ele tinha um coração obediente e ele tinha um coração de servo, sempre disposto a servir. Davi também tinha um coração paciente. Davi, ele não tinha pressa. Os salmos mais conhecidos de Davi, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então, ele tinha paciência. Quando ele foi ungido a rei por Samuel, ele tinha por volta de 14 a 17 anos. E quando Samuel ungiu ele não saiu assim, agora eu sou rei. Eu fui ungido rei, Deus me ungiu rei, Deus mandou ele para me ungir rei, Deus me escolheu, agora eu sou rei. Mas ele não saiu assim. Provavelmente terminou aquele almoço, ele comeu tudo, mas ele se lembrou que a ovelha estava lá no pasto. Ele voltou lá para cuidar da ovelha. E lá naquele lugar, cuidando de ovelha, ele teve mais aprendizado. Ele teve que lutar contra o leão, contra o urso. Ele estava se preparando para o momento dele. Chegou uma hora que quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, ele deu lugar para um espírito mau atormentar Saul. Quando o Espírito de Deus não está na nossa vida, a gente abre um lugar para um espírito que não é de Deus vir nos atormentar. E isso aconteceu com Saul. E Saul convidava Davi. Davi era um bom músico, tocava harpa. E
quando Davi tocava a harpa, o espírito ruim saía da vida de Saul. E Saul conseguia dormir muito bem. E quando ele foi convidado para estar com Saul, ele não chegava assim: Saul, agora eu sou rei, agora tu vai perder o teu lugar. Não, ele serviu a Saul da mesma maneira. Ele não atropelou as coisas. Foi diferente de Abraão. Abraão tinha uma promessa que ele seria pai de uma multidão, mas isso estava se alongando e Abraão não conseguia. Aí Sara tentou dar uma ajudinha para Deus. Ele foi lá e teve um outro filho. E é uma guerra até hoje lá em Israel, por causa desse erro de Abraão. Saiu um outro povo e que eles não se combinam muito bem. Então Abraão não quis esperar o tempo de Deus, ele quis dar uma ajudinha para Deus. Mas Davi não se precipitou. Davi disse: Deus me ungiu, agora eu vou esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo certo na nossa vida. E a gente não deve se precipitar. A hora vai chegar. Aquilo que tu estava esperando, fica tranquilo. Deus, Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. E o momento certo vai chegar. Não precisa se apressar. Espera com paciência no Senhor que Ele está vendo. Né? Tudo tem o tempo. E até o dia que ele foi. Davi, ele também tinha um coração quebrantado. Davi, quando cometia um erro, ele se despedaçava. Quando a gente começa a ler os Salmos, eu vou ler só um trecho de um aqui, que é o Salmos 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não despreza. Então ele sabe que Deus não despreza um coração quebrantado. Deus está sempre atento ao coração quebrantado. Então Davi, sempre que acontecia alguma coisa, ele corria para Deus. Ele pedia perdão para Deus, diferente de Saul. Sempre que dava alguma coisa errada, Davi, ele corria para Deus, ele se quebrantava, ele se rasgava, ele chorava. Ele estava sempre em comunhão com Deus. Ele estava sempre se derramando seu coração, ele sempre estava orando a Deus. Ele sempre estava pedindo para Deus. Quando alguma coisa não dava certo, ele ia conversar com Deus. Deus o ajudava. Davi, ele era tão, voltando um pouquinho ali que eu esqueci de falar, Davi era tão paciente, obediente e servia a Deus, que ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul, quando descobre quando o povo começa a olhar mais para Davi do que para ele, quando chegava nas guerras, Davi conseguia matar mais soldados do que ele, e o povo comemorava a vitória, honrando Davi, Saul ficava indignado. E Saul teve uma época que queria matar Davi, perseguia Davi. Davi estava com seus soldados se escondendo, fugindo de Saul. E teve uma hora que Saul estava numa caverna e veio um soldado de Davi e falou: Saul está lá. Fala, agora é a oportunidade de tu acabar com isso de uma vez por todas, assumir o reino. E Davi não fez isso, Davi não matou Saul. Porque Davi, ele tinha um temor de Deus no coração dele, que ele sabia que como ele foi ungido por Deus, Saul também tinha sido ungido por Deus. Samuel também ungiu a Saul como rei, e ele não se atreveu a fazer isso. Então ele tinha um temor e sempre obedecia a Deus. Davi também tinha um coração grato. Davi era muito grato a Deus pelo que Deus fazia, também grato às pessoas, a quem estava com ele. Um exemplo disso foi o filho de Jonatas. Jonatas era muito amigo de Saul, eles eram muito amigos de Saul. Jonatas era filho do rei Saul.
Jonatas era muito amigo de Davi. Então Jonatas era muito amigo de Davi, eles se davam muito bem. E se passou-se o tempo, depois que Saul morreu, muito tempo depois, Davi se lembra de Jonatas, de Saul. E ele chega e pergunta se eles sabiam se tinha alguém da linhagem de Saul, o qual ele pudesse retribuir, o qual ele pudesse ajudar. Porque ele era muito grato por essa amizade. E também era muito grato pelo que Saul também fez na vida dele. Saul tirou ele da casa de Jessé e levou para servir no reino. Também tinha uma vida boa lá. Então alguém fala sobre Mefibosete, era um homem aleijado. E Davi pega e manda lá chamar esse homem para morar com ele no palácio. Dá uma terra para ele, restitui a terra que era do pai dele. E bota alguém para cuidar daquela terra para Mefibosete e restitui. Então Davi tinha um coração muito grato, e a gente deve ter essa gratidão. Às vezes as pessoas nos ajudam bastante, né? Às vezes as pessoas nos ajudam bastante, mas num determinado momento aquela pessoa às vezes não pode nos ajudar. Ou às vezes ela nos ajuda tanto que ela já está cansada de nos ajudar. Tudo que a gente precisa, a gente corre para ela sempre ajudando, sempre ajudando. E às vezes a gente não tem gratidão, né? Só vai pedindo, só vai pedindo. Aí no momento que aquela pessoa às vezes não pode ajudar ou decide não ajudar, a gente sai falando mal. A gente não tem gratidão por uma coisa que ela não pôde ajudar. E esquece de tudo que ela já fez por nós. Esquece de tudo. Às vezes uma coisa dá errado na nossa vida, às vezes não dá certo, e a gente esquece de todas as coisas que já deram certo, de tudo aquilo que Deus já fez. Aí vem, Deus não existe, ou Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Mas tantas coisas que era para dar errado e deu certo, e às vezes a gente esquece. E Davi não, Davi sempre tinha o grato. Quando a gente lê a história de Davi, né, quando a gente fala Davi, ou quando você for contar, experimenta contar essa história para alguém. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe a primeira coisa que eles vão falar? É que Davi pecou. Segundo o coração de Deus, e fez isso. Já vão falar do pecado de Davi, do adultério, do assassinato que ele cometeu. Ninguém vai lembrar de tantas coisas boas de Davi. Vão lembrar só dessa atitude de Davi. Então a gente não pode esquecer as coisas boas que as pessoas fazem e pensar só nas coisas ruins, nas coisas erradas. A gente deve um coração grato às pessoas, a Deus, nos protege de muita coisa, nos tira a amargura. Muita gente sofre depressão. A palavra de Deus diz que o bom é dar, mais bom é dar do que receber. Ajudar as pessoas nos traz alegria também. Quando a gente ajuda uma pessoa necessitada e vê aquela pessoa feliz, aquilo nos traz felicidade também. Aquilo nos traz alegria. Traz alegria para nós e traz alegria para a pessoa que recebe. Por isso, né? Traz alegria para nós que a gente está numa boa condição, que pode ajudar. Não nos está faltando, está nos sobrando, a ponto de a gente poder ajudar as outras pessoas. E a alegria para quem recebe. Então, quanto mais você ajudar as pessoas, você vai ter um coração feliz também. E ter um coração generoso. Coração generoso. Davi tinha uma terra que era de Araúna, e Davi queria construir algo para Deus, queria fazer algo para Deus. E Davi manda lá perguntar quanto que ele queria pelaquela terra, que ele queria fazer algo para Deus ali. Aí aquela pessoa diz assim: não, já que é para Deus, eu dou essa terra aqui. Se é para Deus, eu dou. Aí eles trazem a resposta para Davi. Davi assim: não. Imagina se eu vou oferecer algo a Deus que não tem o meu sacrifício.
Como é que eu vou oferecer algo a Deus que não me custou nada? Ele decide pagar. Não, diz qual é o preço que eu prefiro pagar. Ter um coração generoso para com Deus e disposto, né, a ajudar as pessoas. Essas duas coisas, né, coração grato e generoso, elas andam juntos. E a diferença entre Saul e Davi, a gente pode ver que a diferença estava dentro, no coração disposto a tudo isso, abrir mão do reinado se precisasse, para estar perto de Deus. E a gente vê que a diferença, e eu vi, e vou tentar transmitir para vocês agora, entre o culpado e o responsável, né? O culpado e o responsável, todos os dois erraram. Todos os dois cometeram algo de errado. Mas o culpado, ele não assume os seus erros. Ou ele sempre coloca a culpa em alguém. Foi o que Saul fez. O responsável, ele assume a culpa. Mas além de assumir a culpa, ele procura uma solução. Ele não só assume a culpa. A mesma coisa, lá na sua casa tem um copo. Vou explicar como uma pessoa explicou. Achei muito legal. E vem o culpado e bate no copo. E o copo cai no chão e quebra. Ele vai chegar. Quem é que deixou esse copo na beirada da mesa? Ó, bati no copo, quebrou tudo. Ele vai transferir a culpa para uma outra pessoa. Ele assume que ele bateu e quebrou. Mas a culpa não é dele. A culpa é de quem deixou o copo na beirada da mesa. O responsável, ele assume a culpa. Ele bate no copo. O copo espedaça no chão. Ele vai dizer, ó, quebrei o copo. Cuidado. Caco de vidro aí vocês podem se machucar. Espera aí que eu já vou lá varrer. Ó, esse mês eu vou lá no mercado, já quebrei uns 3 copos. Já vou comprar um joguinho de copo para repor isso aqui. Então essa é a diferença entre o culpado e o responsável. Errado quando a gente, né? Erros a gente sempre vai cometer. Agora depende qual a atitude que a gente vai tomar. Se a gente vai tomar a atitude de Saul, de botar a culpa em alguém, ou vai chegar para Deus, Deus, me perdoa, eu errei. O que eu posso fazer para reparar meu erro? O que dá para fazer? Como é que eu posso mudar essa história? Como é que eu posso mudar essa situação? E estar disposto a obedecer, a servir, ser grato por tudo que aconteceu na nossa vida e aproveitar, né, os momentos para sempre estar conversando com Deus, pedindo ajuda de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Isso para o Fagnaldo. Amém? Para uns Deus deu um talento, para outros Deus deu 2, e para o Luiz ele deu 5 talentos. Mas independente do talento que Deus nos deu, Ele só espera que a gente multiplique aquilo. Não esconda aquilo que Deus te deu. E ainda bem que Deus não olha a aparência, né? Porque a gente não é bonito, mas também não é feio, né, Kate? Se dá uma ajeitadinha, dá pra olhar no espelho, né? Dá uma arrumadinha, vai lá na Kate, arruma o cabelinho. Dá pra se passar na porteira. Mas que nós possamos levar essa palavra para os nossos corações. Que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha disposição para se arrepender. Tinha disposição para reconhecer e se arrepender e esperar com paciência no Senhor. A gente confia às vezes em Deus, eu falo, mas tem dificuldade de esperar com paciência, né?
A gente é impaciente, a gente quer para agora. Amém? Gostaria de agradecer a todos pela participação ali na Marcha para Jesus. Foi muito difícil, mano, chegar até aquele momento ali. Quando são certa denominação aí, as portas se abrem com tanta facilidade. Mas quando é pra gente, as portas se fecham. Nós estávamos ali 11 horas da manhã, esperando o caminhão do som, e deu 11h30 o som não apareceu. Aí ligaram a pessoa responsável, ela disse que o caminhão estava quebrado, não tinha ninguém para trazer o som. Era 4 horas para montar o som, né? Daí o Graziano, não dá mais tempo. E vem outro, vão cancelar. Eu disse, não, calma, vamos esperar com paciência no Senhor. É hora de perseverar, é agora. E liga para o pastor Eliseu, vamos cancelar a marcha. Eu já pego e mando uma mensagem para o pastor Eliseu, não cancela. Não cancela que vai acontecer. Até que acharam um abençoado lá. E aquilo que era para montar em 4 horas, montaram o quê? Em 1 hora, 1h30 por aí. Porque a hora que parecia que realmente ia ser cancelado, eu me lembro que eu botei a mão naquela tarde e falei assim, Senhor, o nosso trabalho não pode ser em vão, Senhor. A sua palavra fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. E eu falei para os pastores, não desiste, Deus vai agir ainda. E aconteceu, irmão. E cada irmão que eu via lá, que vinha na minha direção, era uma alegria imensa no meu coração. Entender que todos entenderam a responsabilidade de estarmos juntos lá. E foi uma festa linda, maravilhosa. Eu creio que todos se alegraram. E o nome de Senhor Jesus foi glorificado na cidade de Capivari de Baixo. Amém? A marcha passou. Convocação foi feita. Pessoal compareceram, compraram as camisas, fizeram a sua parte, mas agora tem outro compromisso. Olha, palestra Novembro Azul, Dr. Tiago Rocha vai estar aqui. E mais uma vez eu peço, vamos compartilhar. Amém? Quem aqui vai compartilhar, levanta a mão. Tem uns aqui que não levanta a mão, não sei se é de vergonha, porque realmente não vão compartilhar mesmo, mas vamos compartilhar, irmão. As mulheres também compartilhem. As mulheres não vão estar aqui, mas convide alguém que você conheça, convide um vizinho, para nós encher essa igreja. É uma pessoa que tem muito conhecimento a passar para nós sobre energia, sobre mente, sobre sexualidade, sobre saúde do homem. Então que nós possamos, convide alguém, venha e se comprometa em trazer alguém com você. Alguém lá no seu trabalho, Monsanto, convida aquela turma para vir tudo, Monsanto. Então, vocês estão lá, são segunda-feira, bota todo mundo para a rua. Vai vir, vamos encher essa igreja. Vamos fazer um momento aqui, porque ele já falou, eu vou lá, aproveite a oportunidade, hein? Ele não cobra nada para vir nas igrejas, aproveite a oportunidade, enche aquela igreja, ele falou. A pessoa ele chegar aí e não tem ninguém aqui, irmão. Às vezes nem os membros vêm, irmão. Meu Deus. Aí dói o coração. Mas eu não quero falar daqueles que não vêm, eu quero falar daqueles que vieram na marcha, aqueles que vão vir no encontro, amém? Vamos colocar de pé? E agradecer a Deus, porque Ele nos escolheu mesmo nós sendo assim feinho, mesmo nós não tendo muita aparência, mas Ele olhou para nós e viu um coração que Ele sabia que Ele podia confiar e depositar a responsabilidade de propagar o seu reino. Colocou uma chave em nossas mãos.
chave que tem poder de abrir portas e libertar vidas do cativeiro das trevas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque na nossa impaciência o Senhor ainda nos derrama fé para continuar acreditando, Senhor. Obrigado porque nós cremos na Sua presença no nosso meio. Nós cremos que o Senhor nos chamou para uma grande obra. Nós cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. Nós vamos continuar avançando, Senhor. Mesmo diante das oposições, mesmo diante das indiferenças, mesmo diante de tudo aquilo que se levanta contra o Teu reino. Nós vamos continuar caminhando, acreditando. Até a Sua volta, Senhor. Tem muitas pessoas a serem chamadas para o Teu exército ainda, e é nisso que nós cremos. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando e acreditando nesse grande chamado que o Senhor fez sobre nossas vidas. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe todos vocês.